O brinde que não era meu. O restaurante estava cheio daquele brilho artificial que só existe em lugares caros demais para o que servem. Os talheres de prata reluziam sob a luz amarela, as taças de cristal captavam cada reflexo como se fossem diamantes baratos. Eu sorri, ajustando o vestido que ele tinha insistido que eu usasse. Azul escuro combina com seus olhos, dissera, enquanto os dedos dele demoravam um segundo a mais no meu ombro. Mas não eram meus olhos que ele via naquela cor. A mesa redonda era pequena demais para 3 pessoas, ou grande demais para 2. A mulher ao lado dele, a nova sócia do escritório, segundo a versão oficial, usava um vestido na mesma tonalidade do meu, só que mais justo, mais ousado. Coincidência, pensei, enquanto ela ria de algo que ele sussurrou, a mão dela roçando a dele por baixo da toalha. O garçom chegou com a champanhe. Ele pegou a taça, os dedos trêmulos quase derrubando o líquido dourado. Eu observei, calma, enquanto ele levantava o copo na direção dela, os olhos brilhando com uma intensidade que não via há anos. A você, disse, a voz rouca, por ser a pessoa que faz tudo valer a pena. Silêncio. Ela congelou, os lábios entreabertos, os olhos saltando entre nós dois. Eu não precisei olhar para o cardápio para saber que aquele brinde não era pelo fechamento de nenhum contrato. Ele percebeu no mesmo instante. A taça tremulou em sua mão, uma gota escorrendo pelo cristal como suor. Os olhos dele se arregalaram, a máscara desabando em câmera lenta. Merda, li nos seus lábios antes que ele conseguisse falar. Quer dizer, a nossa parceria, corrigiu, forçando um riso que soou como vidro quebrando. Ao sucesso do projeto. Ela baixou os olhos, fingindo ajustar o guardanapo no colo. Eu apenas tomei um gole, sentindo o gás arder na garganta. Parabéns, disse secamente. Pelo projeto. Ele não tocou mais na champanhe. Passou o resto do jantar empurrando a comida no prato, os olhos fugindo dos meus sempre que eu os procurava. Ela, por sua vez, se fez de morta, como se não tivesse ouvido nada, como se não soubesse que aquele vestido azul era uma bandeira hasteada no meio da mesa. Quando o garçom trouxe a sobremesa, ele pediu a conta. Claro, não havia mais nada a comemorar. No carro, o silêncio era tão espesso que dava para cortar com a faca de prata que ele não teve coragem de usar. Eu olhava pela janela, as luzes da cidade passando em borrões, como tudo aquilo que ele tinha me dito nos últimos meses. Eu posso explicar, murmurou finalmente. Não precisa, respondi, sem olhar para ele. Já entendi. E era verdade. Não eram as palavras que doíam. Era o tremor na mão dele quando percebeu que tinha errado. Era o pânico de ser descoberto, não o remorso de ter traído. Chegamos em casa. Ele ficou parado na porta da cozinha, como se não soubesse se tinha permissão para entrar. Eu tirei os brincos, deixei-os cair na pia com um estalo seco. Amanhã eu levo suas coisas para o hotel, disse, descalçando os sapatos. Não precisa voltar. Ele abriu a boca, fechou. Assentiu como um menino apanhado em flagrante. Quando a porta se fechou, eu me senti leve. Não por vingança, não por ódio, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não havia mais nada para fingir. O vestido azul ficaria no fundo do armário. As taças de champanhe, intactas na prateleira. E eu, finalmente, livre do peso de ser a mulher errada na mesa certa. A casa ficou em silêncio, mas não era o tipo de silêncio vazio. Era cheio, denso, como se as paredes tivessem absorvido anos de palavras não ditas e agora finalmente pudessem respirar. Sentei-me na beira da cama, os dedos afundando levemente no edredom que ainda guardava o cheiro dele, um perfume caro, misturado ao suor frio da mentira. Não chorei. Não havia lágrimas para algo que já estava morto há tanto tempo. No dia seguinte, o sol bateu forte nas janelas. Vesti uma calça jeans e uma camiseta branca, roupas que não usava há anos, como se tivessem sido proibidas por algum código não escrito de esposa perfeita. Os móveis pareciam maiores sem a presença dele, os objetos ganhavam novos contornos. O relógio de parede, que sempre atrasava 3 minutos, agora marcava o tempo só para mim. Levei suas coisas ao hotel em caixas de papelão, camisas engomadas, gravatas que eu mesma escolhera, um livro de poesia que ele nunca abriu. O recepcionista me olhou com uma pena discreta, como se já tivesse visto essa cena antes. Assinei o registro de entrega com uma letra firme, sem pressa. Na volta, parei em um café que frequentava quando era mais nova, antes de conhecê-lo. Pedi um expresso e um croissant, e enquanto esperava, notei como minhas mãos não tremiam mais. Não havia mais a necessidade de calcular cada gesto, cada riso, cada silêncio. Não precisava mais ser a mulher que não perguntava, a mulher que entendia. À noite, abri a janela do quarto. O ar entrava frio, carregando o cheiro de terra molhada. Devia ter chovido enquanto eu estava fora.
Deitei-me sem fechar as cortinas, deixando que a luz da rua desenhasse sombras móveis no teto. Pela primeira vez em anos, não sonhei com ele. Sonhei com uma estrada longa e reta, e eu dirigindo sem destino, com o rádio ligado em uma estação que tocava músicas que eu não conhecia. Na manhã seguinte, acordei com o som do telefone. Era a mãe dele. Sua voz trêmula, cheia de uma preocupação performática, perguntou se eu tinha notícias, se sabia onde ele estava. Disse apenas que não era mais problema meu. E desliguei. Tirei o vestido azul do armário e o pendurei do lado de fora, no varal da sacada. O vento balançava como se dançasse. Depois peguei as taças de champanhe, embrulhei-as em jornal e as levei para doação. Alguém as usaria em uma celebração verdadeira. À tarde recebi uma mensagem. Não era dele. Era de uma amiga antiga da época da faculdade, perguntando se eu topava jantar. Digitei sim sem hesitar. Enquanto me arrumava, notei que o espelho refletia uma mulher que eu quase não reconhecia, não pela idade, mas pela ausência de máscaras. Os lábios não estavam pintados do tom elegante que ele preferia. O cabelo não estava preso no coque impecável de sempre. O restaurante era barulhento, cheio de risadas altas e garrafas sendo abertas. Minha amiga me olhou com um sorriso cúmplice e disse: "Você mudou." Não perguntei como. Sabia a resposta. Quando voltei para casa, havia uma carta sob a porta. Reconheci a letra dele antes mesmo de tocar no envelope. Não a abri. Em vez disso, acendi o fogão, segurou o papel pela ponta e o deixou queimar na chama azul. As palavras se transformaram em cinzas antes de eu poder lê-las. Naquela noite dormi profundamente. E quando acordei, o sol já estava alto, e eu não tinha pressa para nada. A luz da manhã entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo o cheiro de terra molhada depois da chuva da madrugada. Fiquei deitada por mais alguns minutos, observando as sombras das folhas da árvore do quintal dançando no teto. Não havia relógio no quarto, e isso, que antes me deixaria ansiosa, agora era apenas um detalhe sem importância. Levantei-me devagar, os pés descalços afundando levemente no tapete gasto. Na cozinha a chaleira assobiava baixinho, como se soubesse que eu não tinha pressa. Preparei o café sem medir as colheres, sem contar os minutos de infusão. O líquido escuro encheu a xícara até a borda, e eu o levei à varanda, onde o ar ainda estava fresco. A cidade acordava aos poucos. O padeiro passava com sua bicicleta, o cheiro de pão quente se misturando ao do café. Uma criança corria pela calçada rindo, enquanto a mãe a chamava em voz baixa sem urgência. Observei tudo isso como se fosse a primeira vez, como se cada pequeno gesto fosse uma revelação. Dentro de mim, algo havia se desfeito na noite anterior, junto com as cinzas daquela carta. Não era alívio nem tristeza, era uma quietude estranha, como a superfície de um lago depois que a pedra afunda. Não havia mais necessidade de ajustar o tom da voz, de calcular cada palavra, de sorrir no momento certo. Minhas mãos, agora livres, tremiam levemente como se só então descobrissem que podiam se mover sem permissão. Ao meio-dia, saí sem destino. Caminhei até a praça onde costumávamos nos encontrar nos domingos, quando ele ainda achava que eu não percebia como seus olhos percorriam os outros rostos, buscando algo que nunca nomeou. Sentei-me no mesmo banco, mas desta vez não cruzei as pernas de lado, não ajustei a bolsa no colo, não verifiquei o relógio a cada 5 minutos. Apenas respirei. Uma velha vendedora de flores se aproximou, oferecendo rosas vermelhas. Balancei a cabeça, e ela sorriu, como se entendesse. Em vez disso, comprei um ramo de margaridas brancas, aquelas que ele sempre disse que eram comuns demais. Levei-as para casa e as coloquei em um vaso de vidro transparente, sem podar os caules, sem arrumar as pétalas. Elas ficaram tortas, desalinhadas, e isso me agradou. À tarde, a campainha tocou. Pensei que fosse a carteira com alguma conta atrasada, coisa que antes me faria corar de vergonha. Mas era a minha amiga do restaurante, com uma garrafa de vinho na mão e um sorriso que não pedia explicações. Não trouxe copos, disse ela, entrando sem esperar convite. Não preciso, e respondi, servindo o vinho em 2 xícaras de chá, as únicas que encontrei limpas. Rimos de algo sem graça, e o som ecoou pela casa de uma maneira que não ouvia há anos. Ela falou de seu trabalho, de um homem que conhecera, de um filme que tinha visto. Eu escutei, mas minha mente vagava pelas paredes daquela casa, pelas marcas que eu mesma havia deixado nela, o arranhão no flor da sala, onde uma vez derrubei um vaso ao me esquivar de um grito, a mancha na parede do corredor, onde a tinta descascara depois que bati a porta com força demais. Você vai ficar bem, ela disse de repente, como se lesse meus pensamentos. Não respondi. Não era uma pergunta, e ela não esperava uma resposta.
Em vez disso, ergueu sua xícara em um brinde mudo, e eu fiz o mesmo. Quando ela foi embora, a noite já havia caído. Fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava as coisas que ele deixará para trás, um relógio, um lenço, um livro com anotações nas margens. Peguei o livro e o folheei sem ler, apenas sentindo o peso das páginas entre os dedos. Depois, fechei-o com um estalo seco e o colocou de volta no lugar. No dia seguinte, acordei com a mesma luz no rosto e o mesmo silêncio no peito. Não havia mais cartas sob a porta. Não havia mais nada a queimar.